Comitê Central número 44, edição de 28 de fevereiro de 2022. Na edição de hoje vamos falar exclusivamente da guerra na Ucrânia, com um destaque especial para o presidente ucraniano. No Camarada da Semana vamos falar do partido que no Parlamento Português teve o exclusivo de não condenar esta ação da Rússia, e na sessão de esclarecimento vamos falar de como ficou excluída do processo de globalização aquela intenção muito gira de liberalizar regimes autocráticos. Alberto e Carlos, estamos juntos de novo em circunstâncias pouco dadas à boa disposição. Aliás, esqueci-me de vos apresentar, até um bocadinho perturbado com tudo isto, Alberto Gonçalves e Carlos Guimarães Pinto convosco, e comigo também, Tiago Dores, como sempre, no Comitê Central. Hoje, como referi de início, vamos falar em exclusivo da guerra na Ucrânia. Alberto e Carlos, a ação do presidente ucraniano tem sido bastante destacada, se calhar podíamos começar por aí. O que é que vos apraz dizer sobre esta situação? Não sei se o Carlos quer começar. Sim. Nós a semana passada ainda nos podemos dar ao luxo de brincar um bocadinho com esta situação. Eu lembro de brincarmos então com a possibilidade de todas as datas que foram apontadas para a guerra, e depois aquilo não avançou. Eventualmente a guerra avançou mesmo, que demonstra um bocadinho aquela que é a mentalidade de Putin, e de certa forma também demonstra um bocadinho aqueles que são os valores de Vladimir Putin, que já vinham sendo indicados ao longo dos anos. Claro que isto nunca se sabe até que extremo é que irão, mas que durante alguns anos foram admirados por algumas faixas políticas, aquelas faixas políticas que gostam menos do Ocidente, seja por causa do capitalismo, ou por causa do globalismo, ou por causa de altruísmo qualquer, que gostam menos do Ocidente, que têm algum tipo de raiva contra o nosso modo de vida, e que por isso viam em Putin, de certa forma, um exemplo de seguir. E como dizes, e hoje se calhar a imagem daquilo que é a defesa do Ocidente é o Zelensky, e a forma como ele, de forma corajosa, foi ficando ali pela Ucrânia, por Kiev. Eu não sei quando é que ele dorme, porque efetivamente são bombardeados durante a noite. Durante o dia ele está sempre a tirar vídeos e a aparecer em reuniões, e é interessante ver, dando aqui uma volta à questão, ver os vídeos antigos dele, os vídeos em que ele participava naquele programa, não sei como é que se chama em Portugal, mas é o Dance with the Stars, em que ele ganhou dos seus tempos o Dance with the Stars, exatamente, na Ucrânia, e outras cenas de comédia que ele fez. Eu espero muito bem que isto não chegue a Portugal, mas se chegar, que o Tiago esteja à altura e assuma as suas responsabilidades. Sim, com aquela bravura. O Jon Stewart falava sobre isso há uns dias de forma engraçada, de facto, como os comediantes são de facto conhecidos por serem muito valentes, principalmente em cima do palco com o microfone, para gozarem com todo o mundo, mas de facto este Zelensky, numa situação inimaginável, revelou-se um indivíduo valente. E passa-se ao contrário, com ele passa-se o contrário do que se passa com, quer dizer, aquela gente, os ucranianos elegeram um comediante e ele revelou-se um líder. E há pessoas aqui que elegem líderes que se revelam. Sim, em ambos os casos de vedetas de televisão que chegam à presidência da República, não é? Num caso e noutro, mas eu estava a falar de líderes que depois é que se revelam comediantes. Comediantes, sim, pois, também, e que em ambos os casos... É um bocado o mal do Ocidente em geral. Infelizmente. É um bocadinho. Uma das grandes questões que se coloca agora é também saber onde é que isto eventualmente acaba, não é? Até onde é que Vladimir Putin, para já não se percebe, parece mais ou menos unânime que o comportamento de Vladimir Putin é bastante imprevisível. Eu acho errado. Que ele apanhou-se, sim, eu acho que juntaram-se ali alguns fatores. O homem tem 70 anos, tem uma ambição desmedida de ser uma espécie de um novo czar, isso já era conhecido há muito. E porventura aproveitou a conjugação de alguns fatores que coincidem no facto de, no Ocidente, neste momento, sermos liderados por pessoas pouco capazes de simbolizar algum tipo de oposição a estas ambições imperialistas de Vladimir Putin, e, portanto, ele terá decidido que era o momento certo para avançar. Será isso? Não, sem dúvida, mas nós estamos numa situação em que
acho que pela primeira vez na história, os dois líderes das potências da Guerra Fria, que se discute eventualmente o estado mental de ambos, certo, de cada um deles. exatamente. Acho que nunca aconteceu coisa semelhante. Nos Estados Unidos há muita gente que, genuinamente, não estou a dizer só por fins políticos, que acha que o Biden não está bem. Sim, inclusive vários médicos ligados à administração Obama já vieram a público. E no caso do Sr. Putin também já há quem ponha essa hipótese. Eu não gosto muito de ir por aí, quer dizer, não gosto, também não sei como ir por aí, não tenho dados para o confirmar, mas não é bom sinal, pelo menos que os dois líderes das potências mais, vamos pôr de parte da China agora, das duas maiores potências do mundo, China à parte, que estejam provavelmente maluquinhos, ou pelo menos um bocadinho chechés, não é? Não é bom sinal. No caso dos Estados Unidos, existem muitos contrapoderes para obstar a que a situação mental do lado do Biden que cause problemas. No caso da Rússia, pois, infelizmente nem tanto. Pois, isso acontece de facto nos Estados Unidos, mas enfim, acontece a nível interno, em termos de política externa, infelizmente esses contrapoderes não podem obstar àquilo que são... Não, mas na Rússia não é bem assim, não é? Exatamente, não pois. É. Não, mas digo eu que mas eu acho, aspecto... desculpa, mesmo que o homem esteja muito são da cabeça, isto tem explicação do ponto naquele racional dele ou deles russos, não é? Ou de alguns setores russos, não é? Pois exatamente, e Vladimir Putin com 70 Império, anos também não teria muito mais anos de vida para se tornar naquele líder mítico que ele para com certeza recuperar a grande Rússia, ser, e portanto teria que avançar mais dia menos dia, teria que avançar para esse projeto, que ainda é uma empreitada. Eu não sei até onde é que ele pretende vir, se é ficar pela Ucrânia, se é vir até Badajoz, mas seja como for, será um processo que certamente ele será convencido que demorará algum tempo e portanto tinha que avançar. E infelizmente reuniram-se condições favoráveis a que isso sucedesse. Mas a propósito dos líderes, antes de mudarmos esta parte do assunto, eu acho que também é importante de vez em quando dizer bem, e eu comecei por criticar bastante os líderes europeus, nomeadamente na Alemanha e em Itália, por serem demasiado suaves, e os líderes alemães de todas as áreas políticas têm um historial muito pouco positivo de aproximações a Putin, mas apesar de tudo, a Europa reagiu, se calhar para as minhas expectativas, melhor do que eu estava à espera. E muito para além, obviamente não foram ao ponto de enviar soldados, ou quer que seja, o que eu acho que não era necessariamente positivo, note-se, em termos de escalar a guerra. Portanto, acho que eventualmente alguns mais emotivos defenderiam esse tipo de apoio. Já estamos perto disso, ou seja, a Ucrânia está a receber voluntários, ainda hoje a Dinamarca disse que aceitaria enviar ou quem quisesse ir voluntariamente, o que é uma forma quase de enviar soldados sem oficialmente enviar soldados, mas eu acho que essa é uma linha muito complicada de se passar, pelo menos nesta fase. Mas à parte disso, fizeram quase tudo aquilo que precisava de ser feito, ou que se esperaria de líderes com coragem que fizessem, precisamente nos últimos dias. O corte da ligação ao sistema SWIFT é extraordinariamente importante, porque já está a ter consequências. Hoje o rublo desvalorizou-se, há filas para o multibanco, há pessoas, oligarcas, a perder basicamente os seus ativos. E já oligarcas a queixar-se? Pois, já houve dois oligarcas publicamente. Será que se pode depositar alguma esperança num golpe interno na Rússia que possa depor Putin e de alguma forma também pôr cobre a esta investida? Será que é por aí também que podemos ter alguma esperança de que isto se resolva? Ou pelo menos em termos de pressão interna, porque neste momento as pessoas estão a fazer filas para os multibancos, a inflação vai disparar na Rússia, vão começar a faltar produtos essenciais. Lembramos que a Rússia produz muito pouca coisa, portanto as exportações da Rússia são basicamente energia. E tem muita falta de outro tipo de produtos. Portanto, esses produtos vão começar a faltar efetivamente na Rússia. Há um conjunto de oligarcas que hoje não pode viajar para as suas casas em Miami, no Dubai, porque o espaço aéreo está fechado, outra das medidas corajosas que tiveram. Portanto, acho que quando há que elogiar, acho que temos que fazer esse elogio
para as expectativas, para aquilo que costuma ser a inação da União Europeia quando se metem casos deste tipo, ainda para mais... Também não temos muitos precedentes de casos deste tipo no nosso tempo, Carlos. Eu diria casos até mais suaves, muitas vezes em que a União Europeia demora algum tempo a reagir. Sim, isso é verdade, não estou a discordar de ti, mas quer dizer, não temos muitos casos em que uma ditadura invade uma democracia europeia. Pois, e também não acontecia há uns tempos. E também, provavelmente... O que aconteceu, desculpa, Tiago, o que aconteceu quando foi a questão da Crimeia? Basicamente nada. Sim. O que aconteceu quando já houve uma invasão da parte leste da Ucrânia. Uma invasão efetiva da parte leste da Ucrânia. Também não houve praticamente reação. Continuaram a reunir-se com Putin e estabelecer tratados comerciais. Não houve sanções, houve durante pouco tempo. E neste momento temos algo. Não, é verdade. Algo a acontecer e de forma relativamente rápida para aquele que é o ritmo habitual da União Europeia, e pensava-se no princípio que isto não ia acontecer e efetivamente está a acontecer alguma coisa que vai criar algum tipo de impacto dentro da Rússia, porque à parte de uma intervenção militar, a única esperança que pode haver de dominarmos este conflito é haver algum tipo de insatisfação dentro da própria Rússia que faça com que Putin volte atrás. É a única alternativa que temos. Estamos a falar de uma potência nuclear, portanto não vai haver tanques a entrar em Moscovo para impedir o que quer que seja. Aquilo que tem que ser feito está lentamente a ser feito, apesar de tudo. Era só para deixar esta... Vocês não acham que com o volumar das pressões... Atenção, não estou a defender o contrário. Estou mesmo a perguntar-se, com o volumar das pressões e o facto da guerra na Ucrânia não estar a correr, ao que dizem, não sei, conforme o expectável, que isso deixa o Putin encostado à parede e o desespero possa fazer um tipo daqueles de cometer certos atos menos desejáveis? Pois, eu acho que sim, eu acho que há esse perigo. O que me parece aqui evidente é aquilo, voltando um bocadinho atrás ao que estávamos a falar há pouco. O Putin, eu não duvido que seja uma pessoa, acredito que seja uma pessoa sã mentalmente, no sentido de saber o que é que está a fazer. Temos que partir desse princípio, senão estamos tramados. Porque é incrível, mas não deixa de ser incrível que uma pessoa que, apesar de tudo, tenha acumulado tanta riqueza, do ponto de vista material, seja um dono e senhor da Rússia. Portanto, é uma pessoa que manifestamente tem alguma coisa a perder no seu, digamos, no seu estilo de vida, no seu... Materialmente, sim, simbolicamente tem a ganhar. Pois, exatamente, mas de facto o que aqui pesa exatamente é essa componente simbólica, ou seja, ele parece disposto a abdicar disso tudo, mais daquela cidade que está para lá a construir e que foi não sei onde e que foi denunciada também há pouco tempo nos meios de comunicação internacionais. Portanto, ele parece ter muita coisa a perder, mas mesmo assim está disposto a pôr isso tudo em causa em troca do simbolismo de reconstituir uma quer ganhar a história, não é? Ele quer ficar na história russa. Pois, parece-me que é isso, e nesse sentido acredito que há pelo menos algumas pessoas na Rússia, nomeadamente esses oligarcas, que têm de facto muito a perder com isto. Certamente que sim. Resta saber se terão o poder suficiente, acho eu, dentro da Rússia e do aparelho militar russo e por aí fora, de eventualmente, no limite, poderem pôr cobre a estas intenções de Putin e afastá-lo de alguma maneira. Eu penso que também em relação à reação da Europa, ela, enfim, era bom que acontecesse a partir do momento, principalmente, em que, por exemplo, a Ministra dos Negócios Estrangeiros russos começa a ameaçar a Finlândia e a Suécia, não é? Quer dizer, apesar de tudo, não é bem a mesma coisa do que... Eu não estava a pôr em causa a eficácia ou a ótima intenção das sanções. Pelo contrário, sou totalmente pró-sanções. Não, pois, exatamente, sim. Só me pergunto se isso não pode pôr um sujeito daqueles, não pode levar um sujeito daqueles a um determinado desespero que o leva a carregar num determinado botão. Num determinado botão que não deixa... Não estou a querer tomar fazer do Rui Rio, atenção, a União Europeia tem que ter muito cuidado. Não, nada disso. É evidente que se não fizermos nada, o homem avança por aí fora, quer dizer, chega realmente a Badajoz. Não acredito que passe de Badajoz, nem aí. Falta de interesse. Só sou o bacalhau ou qualquer coisa. Ou Porto de Sines pode dar-lhe jeito. Mas tirando isso, agora a falar a sério,
São perguntas que me faço e que as pessoas se fazem, acho eu. Isto é uma questão muito delicada e a qual não estamos propriamente habituados, não é? Pois não é propriamente, esta não é propriamente uma situação em relação à qual se possa voltar atrás, não é? Em relação à qual Putin possa dar o braço a torcer e dizer, pá, realmente isto foi um erro, vamos retirar daqui, vamos para cá, peço desculpa. E estas negociações que supostamente estão agora a começar, ou que estão hoje a decorrer, sim. Obviamente eu teria bastante cautela em estar no mesmo espaço físico do que esta liderança russa, não é? Porque Zelensky não foi para a mesa das negociações. Pois, não sei quem é que foi. O Zelensky por uma questão de tem, segurança, eu acho que fez. Pois, o Zelensky tem sido valente, mas o indivíduo que foi escolhido para ir para estas negociações, é difícil arranjar adjetivos para qualificar, porque este Estado, este regime de Putin é o regime que assassina opositores em capitais europeias à luz do dia, não é? E a União Soviética tem um historial, pelo menos em especialistas em venenos. Checoslováquia e Hungria, em que ofereceram passagem para negociação e depois assassinaram os negociadores. Isto não foi na Idade Média, foi há... Eu não beberia sequer a água, eu levava a minha garrafa. Pois, não, respirar o próprio ar é capaz de ser arriscado. Sim, pois é. Enfim, nós vamos, obviamente, todos continuar a acompanhar isto com atenção. Eu não sei se há mais algum assunto. Nós vamos... Não, por falar em acompanhar, Tiago, há a questão, eu ontem estive, eu não costumo ver canais televisivos, mas ontem estive em casa de amigos que tinham a televisão ligada e que eu ia mudando de canal e tal, e uma pessoa não percebe nada do que está a acontecer, não percebe nada. Eu não estou a culpar as televisões propriamente, será difícil ter acesso à informação mais clara, mas ou dão fé diversa sobre fé diversa, casos ditos humanos para motivar compaixão, o que faz algum sentido, eu percebo, as pessoas, coitadas daquelas pessoas, ou então, e de fundo estão a repetir naqueles ecrãs mais pequeninos, repetem imagens sobre imagens de, sei lá, de uma explosão que tinha acontecido há 2 dias, as informações que chegam sempre como última hora, ou como aquele canal que é TVI, agora transformado em CNN, vem sempre com breaking news, tudo é breaking news, tudo é breaking news, e ao fim e ao cabo quase nada é. E uma pessoa chega ao fim de umas horas com a cabeça absolutamente em papa, por não perceber absolutamente nada do que está a acontecer de facto no momento. Ontem a notícia, mas prolongou-se o dia todo até às 5 da manhã, ou 3 da manhã, ou qualquer coisa. Era o convoio, a caravana de tanques e carros de combate russos a caminho de Kiev, que estavam sempre a 60 km de Kiev ou 40 km de Kiev, mas estavam sempre, durante 20 horas, estavam sempre à mesma distância de Kiev. E não sei onde ali, aparentemente, não sei, uma pessoa fica tão confusa, ou seja, isto é um comentário um bocado secundário, não é isto tão importante, mas também tem alguma importância, porque o excesso de informação a que estamos sujeitos não é propriamente esclarecedor. E depois uma pessoa vai ao Twitter seguir aquelas redes de pessoas que até às vezes estão no terreno, ou dizem estar mais no terreno, ou mais para as pessoas que vivem lá, e fica na mesma também é demasiada informação. Não sei, eu não estou a pedir nada, não estou a pedir menos informação. É só uma constatação, não é? É só uma constatação. É uma constatação Agora, só para discutirmos, podemos discutir se é correto ou não é correto. Ainda não consegui ter uma posição clara, estou a tentar. A censura europeia da televisão russa e da agência de notícias, da Sputnik. Já havia aí muito, muito boa e muito mais gente a ter posições misturadas quanto a isso, não é? Por acaso é uma pergunta interessante. Não sei. Não, diz Carlos, diz. Força, isso é uma pergunta interessante. Eu, nas minhas aulas, quando dava Economia Internacional e Teorias de Comércio, falava muito sobre quais são as exceções em que, efetivamente, o comércio livre pode não ser favorável às nações. Portanto, basicamente, a cadeira toda é mostrar algo. Basicamente todos os economistas concordam que o comércio livre entre as nações é algo que favorece toda a gente. Alguns economistas não concordam. Francisco Louçã duvido que concorde com isso. Estava a pensar nisso. É interessante porque um dos grandes economistas de esquerda hoje em dia, o Krugman, é um dos grandes autores de economia internacional. O Krugman não é aquele que ganhou o prémio Nobel por um artigo escrito para aí no New York Times ou coisa parecida? Não há de ter sido só por isso, mas eu sei, ele é um dos grandes autores das teorias de comércio internacional, sempre em defesa do comércio internacional, portanto, não sei em relação à Louçã o que ele pensa em relação a isso, mas em geral,
é algo que economistas de todas as áreas concordam. E depois há aquelas exceções muito, muito específicas, que é questões de defesa nacional. E isso vai um bocadinho a ver, está um bocadinho relacionado com a questão dos canais de propaganda. Será que aceitarmos canais de propaganda de forma aberta é algo positivo? Será que as pessoas não são influenciadas? Porque são, porque nós sabemos, nós todos temos amigos que só veem um tipo de fonte de informação e que ao fim de algum tempo só acreditam naquilo que é dito ali, por muito absurdo que aquilo seja, só acreditam naquilo. Portanto, as Estamos fontes a falar de jornal A Bola, portanto, os benfiquistas. Sim, exatamente. Por exemplo, Não estou a falar mesmo os jornais parte. desportivos que se dedicam a favorecer mais um clube do que outro, também ajudam nisso, quer dizer, faz tudo parte. É comparável, pronto. Uma escala muito claro. mais pequena, claro, mas sim, obviamente. Portanto, a propaganda tem um efeito real sobre aquilo que as pessoas pensam, sobre como é que se manipula aquilo que as pessoas pensam. Num caso extremo, será que vale a pena abrir esse caminho, deixar essa autoestrada aberta para que o inimigo, acho que poderíamos chamar assim, para que o inimigo tenha um caminho para a cabeça das pessoas, ou não? E depois há outra componente, que é liberdade de expressão. Sim. Faz parte dos nossos valores como ocidentais, ir contra esses valores para nos protegermos de um inimigo, para defendermos esses valores, não haverá aí uma contradição. E eu, honestamente, não tenho posições absolutas em relação a isto. Tiago, sim, entramos na conversa eventualmente do discurso de ódio, não é? Vamos um bocadinho dar aí, não é? Eu acho que não é tanta questão de discurso de ódio. É que aqui não estamos a falar. Acho que é uma questão de estratégia contra, a propósito de um inimigo, com o qual estamos praticamente em guerra. Numa situação concreta de guerra, ok. Eu acho isto bastante diferente daquele artigo 9º, 5º, ou não sei o quê, daquela coisa que o PS nos impingiu aqui à coisa do humano e tal, para evitar a desinformação. Eu tenho muito medo de que se tente evitar a desinformação e as fake news e não sei o quê. Disso tenho muito medo. Em democracias, dentro de um regime democrático e numa situação, vamos dizer, convencional, não é? Mais ou menos comum, habitual, digamos. Claro. Num cenário de guerra. Numa situação de guerra, receber deliberadamente propaganda inimiga do adversário. Não parece fazer muito sentido. Não parece fazer muito sentido. Quem discorda disto normalmente é porque não está a ver a Rússia como um adversário. Nesta situação. Está do lado provavelmente teria vontade de estar gente que, por vários motivos, pode ter simpatia pelo outro lado. Eu tenho visto pessoas que sei com toda a certeza que veem na Rússia um inimigo e que mesmo assim por levarem este princípio da liberdade de expressão até um nível mais absoluto, discordam. Percebo isso. Eu acho que há aqui um equilíbrio que é interessante. Eu sou tendencialmente favorável a que não se permitam canais de propaganda de um inimigo de guerra. Também, sinceramente acho que sim. Usado em muitas guerras. Sim. Desculpa, Tiago, força. Não, desculpa, Carlos, estou a dizer que é de facto uma situação, é uma situação em certa medida nova. Eu imagino que algumas pessoas que nos estão a ver e que sejam um pouco mais jovens e que não tenham vivido, pelo menos na adolescência ou no início da idade adulta, a guerra na antiga Jugoslávia, isto seja uma situação que levanta questões completamente novas, nas quais os mais jovens nunca terão, em relação às quais nunca terão pensado, e essa é de facto uma boa questão, a questão da liberdade de expressão neste contexto, digamos assim. Ontem li a Catarina Martins a condenar o controle das notícias, ou o cancelamento das notícias da Rádio Sputnik, lá da agência noticiosa e da televisão, como é que se chama agora? RT, será? Da RT. Exatamente. A Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, que subscreveu, ao que sei, o tal artigo 9º, ou o artigo 5º, ou o que era, artigo 9º, acho que é do IVA. Era um artigo acho que era o artigo 6º dos direitos humanos para um artigo qualquer. Os recibos verdes há pouco tempo. Deve ter estado. E o que eu acho perigoso é o que acontece quando se tenta purificar a informação em contexto democrático. Neste caso tenho muitas dúvidas e tendencialmente acho que partilho da opinião do Carlos, tendencialmente acho preferível que aquilo que me parece ser neste momento um inimigo claro, sincero, caso quer dizer, terá outra opinião, aquelas não, pessoas que acham que a Ucrânia é um governo neonazi. Sim, é que em algum momento vamos ter que abandonar os relativismos, não é? Em algum momento vamos ter que afirmar o que é bom e o que é mau, e se este não é um desses momentos,
não nos restam muitas hipóteses Sim. para sermos objetivos e reconhecermos que há uma coisa que é o bem e outra coisa que é o mal, e que convém dar cabo do mal em prol... Eu acho que a desinformação cabe no contexto da liberdade de expressão. As pessoas são livres de cometer notícias falsas. Contexto... Agora, aqui há um outro contexto, um contexto de guerra, latente, assim, não é explícita, mas é implícita, não é? E aí é uma questão de estratégia, de favorecer o inimigo em nome de certos valores que Pois, sendo que hoje em dia, e neste caso em particular desta guerra, como em nenhuma outra no passado, e isso é ainda mais complicado de gerir, porque a proliferação de informação pois é. torna completamente impossível essa gestão, não é? E é virtualmente impossível impedir que essa informação inimiga, digamos assim, seja disseminada por um grupo enorme de pessoas, através nomeadamente das redes sociais. E, portanto... É a primeira guerra com alguma dimensão que estamos a assistir exatamente. assim. Nós tivemos as duas guerras mundiais que foram transmitidas por jornalistas que acompanhavam as guerras e que chegavam às pessoas um dia ou dois depois, através de jornais, um bocadinho mais rápido se calhar pela rádio na altura e não sei o quê. Depois tivemos desde a primeira guerra no Iraque, que era a primeira guerra que ia ser transmitida em direto. Exatamente. Lembro-me dessa o desembarco, a CNN a desembarcar em direto. E os bombardeamentos e toda aquela história. Agora, esta é a primeira guerra, provavelmente com uma certa dimensão que é transmitida de todas as formas, através das redes sociais. Sim. O que lá está não ajuda muito à clarificação da informação. Não ajuda. Mas se calhar é fatal que seja assim. Nós não vamos abandonar este tema, vamos continuar com este tema durante todo o programa, mas a primeira parte vai fechar por aqui, não sem antes agradecermos o apoio do Azeite Talismã e dos hotéis Vila Galé, que continuam a estar com o Comitê Central e a permitir que continuemos a fazer o Comitê Central de forma livre e independente. Os nossos ouvintes e espectadores também podem contribuir e podem fazê-lo através do MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091. Nós voltamos já de seguida com o Camarada da Semana. Ofereça bons momentos a quem mais gosta. Ofereça presentes Vila Galé. E o camarada da semana é João Oliveira, líder parlamentar do PCP, que falou em nome do Partido Comunista Português na sessão parlamentar relativa à guerra na Ucrânia, onde foi aprovado um voto de condenação contra a Rússia, voto esse que não foi votado, que não foi aprovado pelo Partido Comunista Português, que foi assim o único partido que não condenou a ação russa de invadir a Ucrânia. Alberto e Carlos, surpreendeu-vos o facto do PCP não condenar a ofensiva de Vladimir Putin? Começo eu? Afinal, ele é um capitalista, não deveria o PCP opor-se veementemente às ações deste, segundo dizem eles, alguns deles pelo menos, capitalista, Vladimir Putin? Putin capitalista. Não, a posição do Jerónimo PCP... de Sousa, sim, eu estou só a referir-me a... Tem algum capital. Declarações, sim, de Jerónimo de Sousa, segundo o qual... sim, o Jerónimo chamou-lhe capitalista e que isto era um ataque, as posições dele eram um ataque à União Soviética. A União Soviética. Aos valores da União Soviética. Ou seja, o Putin não é mau o suficiente ainda para o PCP. Sim, segundo Jerónimo de Sousa, já agora avançamos já com estas declarações, Jerónimo de Sousa disse isso e acrescentou, estou a citar, que, portanto, que esta ação de Putin, estes ataques, e agora sim estou a citar, desferem um ataque à União Soviética e à notável solução que esta encontrou para a questão das nacionalidades dos povos e das culturas. Portanto, foi notável aquela na Ucrânia, então, para a Ucrânia, exatamente. E já na Ucrânia houve alguns momentos particularmente notáveis. Sim, preciso não ter... Atenção, eu, Jerónimo de Sousa... basicamente toda a gente é unânime a dizer que Jerónimo... Vamos também discutir que ele é maluquinho. Não é isso, que pela qual é impossível não nutrir uma certa simpatia. Eu confesso que não tenho nenhuma simpatia especial, mas tinha pelo menos até agora aquele respeito que me ensinaram a ter pelas pessoas mais velhas, porque no fundo é um senhor que tem idade para ser meu pai, mas de facto... É a altura de dizer que isto é absolutamente inadmissível e que isto é vergonhoso. Ainda para mais, é especialmente irónico que estas declarações sejam feitas
referindo-se à Ucrânia em particular, onde toda a gente sabe o que se passou na década de... Irónico, não é irónico, não é a palavra estás certa. A ser delicado. É escroso o que este senhor diz em relação à União Soviética. Nós tivemos na última campanha eleitoral, desculpa, Tiago, desculpa. Nós não, tivemos força, na última campanha eleitoral, quando o Jerónimo foi internado por uma cirurgia qualquer, relativamente benigna e tal, várias pessoas, mesmo não de esquerda, dizer Jerónimo é um senhor, há assim há uma certa ala democrática, de pessoas genuinamente democratas em Portugal que gostam de dizer estas coisas. Como disseram quando o António Filipe, por exemplo, não foi eleito, que o Parlamento perdia um grande tribuno e fazia muita falta à democracia. Um especialista nas questões orçamentais e por aí fora, uma coisa... Um gênio, praticamente. Tu tiras o verniz, nós tiramos o verniz a estes sujeitos, por muito que quando eu estive com o Jerónimo de Sousa 2 vezes, com o António Filipe não conheço lado nenhum, pode haver alguma simpatia ali no trato, isso é uma coisa, mas uma pessoa raspa o verniz daquelas pessoas são e sempre foram defensores das maiores barbáries que o século XX nos deu e que o século XXI ainda continua a trazer algumas, não é? Aquela gente defende o pior do pior que há na humanidade. Se depois são simpáticos por cima disso, eu acho que devemos pensar 2 vezes antes de os reabilitar só pela simpatia, não é? Não é simpatia que define aquela gente, ou a especialização em assuntos orçamentais do António Filipe, ou quer que o João Ferreira, assim que se chama, não é? Não é João Ferreira. O João Oliveira é o... João Ferreira também diz o mesmo. João Ferreira também, sim. Tem João Oliveira, João Ferreira. Sim, nesse aspecto não há forma de falhar, dizem sempre. E há um Miguel Tiago. Carlos, é amigo do Carlos? Sim. E que se pronunciou agora também sobre uma declaração de António Costa. É amigo do Carlos, não sabia. Não, mas esteve envolvido com o Carlos em polémicas recentes em relação a outros assuntos. Essa gente, toda a gente raspa-lhes o verniz e é o que eles sempre foram. Aquela gente defendeu a União Soviética, não é preciso dizer mais, eles são comunistas. E as pessoas, por um lado, esquecem-se disso em Portugal, eu já vos passo a palavra, mas tem que desopilar. Por outro lado, as pessoas esquecem-se, aí não se esquecem, porque isso é muito recente e passa-se a cada dia. Tem havido muitas críticas à posição do PCP nesta história da Ucrânia e da Rússia, mas não tem havido o mesmo número de críticas à posição do Bloco de Esquerda, que a meu ver ainda é pior, porque é exatamente a mesma do PCP. Eles até há poucos dias disseram tudo o que o PCP dizia, e está escrito no esquerda.net, está registado em vídeos pelaquela senhora Mortágua, que ganhou o direito à respeitabilidade, não percebo como, porque só num país destes é que aquelas pessoas suscitam alguma espécie de respeito, não meu, mas de muita gente, aquela gente não merece respeito nenhum, e pior que o PCP está a tentar fingir que suaviza a sua posição, mas de facto são coerentes, a suavização não é muito convicta. O Bloco de Esquerda é capaz de ir a uma manifestação como foi ontem em Lisboa, gritar por solidariedade para com o povo da Ucrânia. O Bloco de Esquerda, que ainda há poucos dias falava que a Rússia tinha direito ao espaço vital, usou o conceito nazi do espaço vital. Aquela gente não é melhor em nada que os comunistas, é pior ainda na hipocrisia. Além do que os comunistas são, o Bloco de Esquerda ainda acresce a hipocrisia. Ainda é pior. E nós vemos muitas críticas ao PCP, que têm vindo a público, e são justas. É preciso, veem o que fazem, normalizar o PCP e tal, os comunistas são isto e tal. E o Bloco tem sido mais ou menos poupado a essas críticas, porque alegadamente corrigiu a sua posição, e não corrigiu. Aquela gente lá dentro, eles não gostam do Putin pelo Putin, não é isso que está em causa. Eles gostam de tudo que constitua uma ameaça ao nosso modo de vida. O PC não é exatamente isto, o Bloco é só isto. Tudo que puder ameaçar o nosso modo de vida, o nosso bem-estar e algum conforto a que felizmente nos habituámos durante décadas, o Bloco defende. Mas e não interessa, e nós também já tivemos esta conversa sobre outras coisas, e neste caso é talvez o mais pertinente de todos. É um bocadinho irrelevante se o Putin é comunista, se é fascista, o que é que ele é, porque isso é, obviamente. No fundo, naquilo que é essencial, estamos a falar sempre da mesma coisa, estamos a falar de regimes totalitários que querem controlar tudo o que diz respeito à vida dos seus cidadãos, e portanto é indiferente. Aliás, a raiz do comunismo e do fascismo, enfim, não vale a pena agora entrarmos por aí, porque isso é assunto para outro programa. Sim, mas tens toda a razão, não faz sentido discutir sobre o que é que estamos a falar exatamente da mesma coisa, é indiferente do que é que estamos a falar, se é comunista, se é fascista, estamos a falar de regimes totalitários. Eu acho que para o PCP há uma herança do sonho soviético que eles gostam de acarinhar, no caso do PCP. No caso do Bloco é apenas por ser mais um facínora que põe em risco o Ocidente.
E é por isso que eles preferem o Putin, por muito que vão agora para a rua para manifestações, como acho que na manifestação de ontem em Lisboa houve uns tipos que deram uns sopapos nos enviados do PCP que estavam lá a distribuir panfletos contra a NATO. Não, li essa notícia, não sei. Não foram mal empregos, aparentemente. Agora, qual é a posição do Bloco sobre a NATO? Ou sobre a pertença de Portugal à NATO e à aliança de Portugal, as alianças de Portugal com os Estados Unidos? O que é que separa o Bloco do PCP nessa matéria? Pois nessa matéria acho que em concreto rigorosamente nada. Eu acho que aqui há 4 níveis e eu vou começar por falar no primeiro nível. Para mim normalmente são só 3, normalmente refere-se 3 não é? 4 níveis sim, e o quarto, apesar de ser o mais suave, é importante também porque se calhar até acaba por ser mais consequente. O primeiro é, pronto, o camarada da semana, o PCP. O PCP Sim, João Oliveira está aqui em representação do PCP, para a nossa intenção era... absolutamente nojento. Não há outra forma de o dizer. Alguém que, enquanto escorre sangue ucraniano e russo, ainda assim insiste neste tipo de posições e na desculpabilização e na justificação do que quer que seja. Eles depois lá deram um pequeno toque na posição e lá disseram que todas as guerras são condenáveis e por aí fora, mas é nojento. Eu tenho visto bastante malta até de esquerda que se tem distanciado destas posições do PCP. Disse, mas agora é que eu descobri o que era o PCP. Foi agora. Não é gente muito com raciocínio muito rápido. Que nunca, mas... O PCP que apoiava Cuba, que apoiava a Coreia do Norte. Como é que eles acham que o regime cubano e norte-coreano mantém aquilo como é, com flores e bracinhos? Não, é exatamente da mesma forma. Essas pessoas não se podem revoltar contra esses regimes porque iria acontecer-lhes o mesmo que está acontecendo na Ucrânia. O facto de ser mais perto agora, de se ver as imagens na televisão e as pessoas a morrer, se calhar faz com que as pessoas percebam definitivamente até que ponto é que o PCP aceita ir para derrubar aquilo que odeia, que é o mais do que tudo, mais do que qualquer outra coisa, que é o capitalismo, os Estados Unidos e por aí fora. É uma ideologia que se acha de tal forma virtuosa que qualquer meio justifica chegar àquele fim. E o PCP sempre foi isso. Podem pôr o verniz, como dizia o Alberto, que puserem, é aquilo, podem ser pessoas excelentes no trato, terem um excelente sentido de humor, irem a entrevistas e dizerem umas piadas, tudo muito bem. Mas são aquilo. E são aquilo, eu sinto que o facto de serem aquilo, quando a guerra chegou à Ucrânia, faria com que eles fossem aquilo se a guerra chegasse aqui. Se a guerra chegasse aqui, isso é o mais perigoso. Se a guerra chegasse aqui, era eles eram festejo e não deste conteúdo. Eu peço desculpa por interromper. Tiago, não achas o som do Carlos um bocadinho baixo? Avança, Carlos, para podermos constatar. Pronto. Carlos, peço desculpa, mas pareceu que estava... Não sei se ficou demasiado... Se mexeste no microfone, parecia-me que estava-se a ouvir mal. Eu espero que os teus microfones estejam todos ligados, vou verificar de qualquer forma. Parece-me bem. Não, ligado está, mas chega mais perto disso, que é o microfone ou qualquer coisa. Ok. Depois há aquele segundo nível, que eu apesar de tudo acho que é um segundo nível de alguém que tem um pingo de vergonha na cara, que é o caso do Bloco de Esquerda, que quando o sangue começou a escorrer, lá deram a enorme marcha atrás, aquela inversão de marcha brutal, depois de terem exatamente o mesmo discurso que o PCP. Isto faz-me pensar uma coisa, que apesar de tudo o Bloco de Esquerda é mais populista do que ideológico. Claro. Pelo menos o PCP é ideológico. O Bloco de Esquerda acaba por ser mais populista quando o vento soprou de tal maneira contra, eles viraram-se ao contrário. Não será necessariamente uma virtude, Carlos. Apesar é uma característica, eu acho mais... Ainda mais repugnante. Se tivéssemos os russos aqui à porta, apesar de tudo... o Bloco fingia que estava contra. Com os russos à porta, não é, com os russos à porta não fingia de todo que estava contra, por amor de Deus, alguma vez. E tornaram e deram essa enorme volta, mas claramente o ódio... Sente-se que o ódio ao capitalismo, aos Estados Unidos e por aí fora é muito maior
do que eventualmente não gostarem de autocratas ou o que é que seja. Acho que preferem autocratas que combatam os Estados Unidos e o capitalismo o Bloco não gosta de autocratas do que democratas que os apoiem. Nunca vi o Bloco apoiar um democrata na vida, mas... Depois há um terceiro nível, também é preciso falar, que é o da extrema-direita europeia, que passou os últimos anos a ser financiada pelo Putin, ser apoiada pelo Putin. A Le Pen teve um apoio direto de um banco russo nas últimas presidenciais, ou às escutas de pessoas ligadas ao Salvini, negociar apoios, notes, ilegais, porque em Itália é proibido receber financiamentos estrangeiros para campanhas, a falar de formas como poderiam receber apoios. O Salvini, que esteve aqui em Portugal há pouco tempo a falar no comício do Chega, a Le Pen, a própria Le Pen, de vez em quando lá se reúnem também. Aí, apesar de tudo, acho que o Chega tem uma versão... O Chega pelo menos o Ventura... O Chega condenou, pareceu-me que o Ventura condenou genuinamente desde logo de início. Houve um vice-presidente do Chega que teve ali uma postura qualquer meia... Há ali uma ala do Chega que tem essa admiração, tanto é que efetivamente o Salvini tem aquela fotografia dele com a imagem do Putin e negociou coisas e esteve cá como uma grande estrela no comício do Chega. Por isso é que eu digo que é um terceiro nível disto tudo. E depois há um quarto nível, que se calhar é o mais tenue, mas se calhar o mais consequente, que é entre os partidos mais moderados, principalmente no centro da Europa, e falo aqui mais especificamente da Alemanha, em que chanceler após chanceler houve demasiadas proximidades em relação a Putin. Schröder ainda hoje aliás, ele há semanas candidatou-se a presidente do Conselho de Administração da Gazprom. Houve um certo presidente americano, não o atual, que criticava isso, por acaso. Sim. Não, essa proximidade ao Putin é algo muito complicado, e possivelmente quando estavam a pensar em lançar as sanções, e foi claramente a Alemanha que mais se opôs a isso, eventualmente pelas consequências económicas, mas também porque existiu ao longo dos anos, tanto em relação ao Schröder como em relação à Merkel e agora em relação ao Scholz, alguma proximidade em relação ao Putin, que de certa forma acaba por ser quase mais consequente do que dos outros três, do que a extrema-esquerda e da extrema-direita. Sim, até porque implica ligações económicas fortíssimas, não é, Carlos? Por exemplo, na Alemanha, ao longo dos últimos anos, estabeleceu-se, nomeadamente para o fornecimento energético. E é quem tem algum poder também. Acho que o gás russo representa 50% do consumo de gás da Alemanha. Segundo mas o combustível, os Estados Unidos, com as histórias das alterações climáticas e com a obediência à pequena Greta, também se colocaram numa certa dependência dos combustíveis. Também compram 20 milhões de barris à Rússia por mês neste momento. Exatamente. Mas pelo menos acho que boicotaram o vodka, e isso os russos ficaram lixados. Isso somado à Eurovisão, isso deixou Putin de rastros. Deixou com as pernas a tremer. Então já não vamos à Eurovisão e não nos compram vodka. Compram só 20 milhões de barris de petróleo por mês, realmente. Carlos, desculpa, não sei se tinhas acabado de explanar o teu último ponto. E depois há a questão do nuclear e do Nord Stream 2, portanto havia duas formas de manter a dependência em relação à Rússia. Uma delas era ter o gasoduto que não passava pela Ucrânia, ou seja, deixar mais ou menos a Rússia confortável em enfrentar a Ucrânia, continuando a fornecer gás à Europa, e foi algo patrocinado também pela Alemanha, e há notícias de haver ligações a alguns grupos ambientalistas anti-nuclear. Eu tenho algumas dúvidas em relação ao nuclear, a energia nuclear, mas são dúvidas mais de falta de conhecimento técnicas do que outra coisa, mas efetivamente a desnuclearização da Alemanha também permitiu uma maior dependência em relação à Rússia. Portanto, isto tem vários níveis, uns mais diretos. A esquerda radical e a direita radical na Europa tendencialmente costumam votar no Parlamento Europeu a favor dos interesses da Rússia. Há até um artigo sobre isso, exatamente. Aliás, e tiveste os eurodeputados, Carlos, desculpa só, agora há 15 dias, houve uma proposta no Parlamento Europeu para financiar a Ucrânia,
E os 2 eurodeputados do PCP votaram contra, os 2 eurodeputados do Bloco de Esquerda abstiveram-se. E os grupos que votaram contra ou se abstiveram foram todos ou do grupo a que pertence o Bloco de Esquerda e o PCP, ou do grupo a que pertence o Chega, que é o AID, eventualmente o ECR. Os extremos, sim, extrema-direita e extrema-esquerda. Portanto, os extremos na Europa estiveram sempre muito próximos de Putin. Eu acho que tem a ver com o facto de sentirem uma proximidade, aquele ódio que os extremos têm o ódio às Ocidente. democracias. O ódio às democracias. É próprio dos extremos. Claro, exatamente. O gosto por regimes totalitários. Não democráticos. Exatamente, independente de serem chamados comunistas ou fascistas. Qualquer um serve. É absolutamente indiferente. Eu citei isso, Tiago, desculpa-me, peço-me desculpa. Eu citei isso. Quando foi da guerra, eu não sei, eu espero não ter falado aqui na semana passada, espero ter falado noutro sítio. Quando foi da guerra das Malvinas, o PCP, na altura, não havia o Bloco, mas não tenho grandes dúvidas do que teria feito. O PCP apoiou o regime argentino. Não apoiou formalmente, mas percebia-se pelos textos no Avante, na altura, que o PCP era a favor da Argentina. A Argentina que estava cheia de... que era um regime fascista, praticamente, tecnicamente. E os partidos pré-Bloco também, o DP, certamente nessa altura, o DP. Sim. Claro. Sim. Voltaremos a esse tema um dia, porque é interessante essa questão do comunismo e do fascismo, para explorarmos um pouco mais a origem histórica desses movimentos. Esta gente no limite, entre a primeira-ministra, sei lá, da Finlândia e o Hitler, vamos fazer aquela redução ao Hitler que as pessoas fazem. Agora sempre. Pode ser ao Putin, provavelmente. Ou ao Putin. Esta gente é sempre nunca seria pela primeira-ministra da Finlândia. Sim. Nunca. Está mais do que provado. O nosso camarada da semana fica por aqui, mas não vamos embora sem antes voltarmos a agradecer ao Azeite Talismã e aos hotéis Vila Galé o apoio que continuam a dar ao Comitê Central, e lembrar os nossos espectadores e ouvintes que podem também eles continuar a apoiar o Comitê Central pelo MBWay, para o número 912-480-091. 912-480-091. Nós voltamos já de seguida com a sessão de esclarecimento. Campo sábio, ninho de raízes seculares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Sessão de esclarecimento, espaço em que respondemos às perguntas dos nossos espectadores e ouvintes, perguntas que agradecemos imenso, continuem a enviar. Podem fazê-lo para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. Podem escrever as vossas perguntas, como é tradicional, ou podem, se quiserem ser muito modernos, enviar um ficheiro de áudio que nós pomos a pergunta no ar. Ou, se quiserem mesmo ser modernaços, podem até enviar um vídeo e aparecer no Comitê Central com a vossa pergunta. A pergunta de hoje é muito interessante, mas apareceu-nos por escrito. Portanto, para a próxima, por favor, em vídeo. Mas a pergunta é a seguinte, e eu vou citar. A grande premissa da globalização era que reforçar as trocas comerciais com países como a Rússia ou a China criaria menos propensão a que estes países fossem agressivos por não quererem perder os novos mercados que o Ocidente lhes abria. Na verdade, aconteceu o exato oposto. A maior integração do Ocidente com governos autoritários contribuiu para o crescimento do autoritarismo no Ocidente e não para a liberalização de países como a China e a Rússia. Será correto afirmar que a globalização falhou? Esta é a pergunta do nosso ouvinte Pedro Sequeira, a quem muito agradecemos, a pergunta que realmente parece bastante inteligente. E antes que aludas à minha presuntiva incapacidade técnica, passo já a palavra ao Carlos. Eu ia referir, mas ia-me incluir também, desta vez ia-me incluir, para tu não pensares que essa é uma coisa que eu tenha contra ti.
É mesmo contra nós dois. Eu não sei se as conclusões da pergunta são corretas. Eu lembro-me, havia um velho americano Vamos de começar esquerda. por aí. Havia um velho americano de esquerda, lembro-me agora, o Gore Vidal, lembro-me de ler o Gore Vidal Certo. a falar sobre isso. E ele achava que justamente o facto de as multinacionais, ele citava McDonald's ou qualquer coisa do género, estarem em todo o lado, que iam reduzir a possibilidade de conflitos armados. Ia reduzir a possibilidade de conflitos armados. Bom, mas porque diz, Tiago, desculpa. é um bocadinho esse o pressuposto da pergunta, se bem percebi, Alberto. É que havia essa expectativa, digamos, de que a globalização promovesse por via da... E não terá promover a abertura de certos regimes é uma coisa, mas ao mesmo tempo nós estamos aqui no caso da Rússia, da invasão da Ucrânia, e estamos com uma certa esperança, pelo menos, de que a pressão as pressões que estão a ser colocadas em cima dos oligarcas contribuam para os oligarcas pressionarem o Sr. Putin. Ou seja, é possível que o capitalismo possa ter alguma função benéfica nisto. Não sabemos se vai ter, se não vai. Eu espero que sim. O capitalismo ou qualquer coisa que tenha alguma função benéfica. Mas estamos a contar, por exemplo, com essa possibilidade. E é por isso que estão a restringir as contas dos milionários russos e não sei o quê. Eu acho que é aí que se vai jogar a resposta a esta pergunta, não é? Percebermos o dinheiro pode pesar. Se pesa mais desse lado ou se em contrapartida pesa mais do lado daqueles interesses económicos de que falámos, nomeadamente em relação à Rússia, pelo facto de muitos países europeus estarem dependentes de algumas matérias-primas provenientes da Rússia. Portanto, há estes dois interesses em jogo e que contribuem para eventuais desfechos diferentes deste problema, não é? Pois, não é... A via que eu falei não é única, infelizmente. Não é? Pois, exatamente. Por ali, outra via que é de cedência a este tipo de autoritarismo por necessidade. Ainda há outra via que é este autoritarismo ser motivado, e o que me parece que está a acontecer da parte do Sr. Putin, por uma questão simbólica, não é? Por uma questão de querer ficar para a história, e aí não é o dinheiro... Pois, de nós estarmos... Convenhamos, já falámos sobre isso, quer dizer, dinheiro tem o Sr. Putin. Pois é isso é que é a parte, eu acho que a parte mais assustadora é essa, é que se conseguíssemos chegar lá pelo lado material da coisa, se calhar resolvia-se, havia uma forma relativamente... Apesar de tudo, temos uma esperança que o congelamento de contas e isso contribua para alguma coisa. Agora, se isto for uma coisa da cabeça do homem, não é? Que ele meteu na cabeça e que é um objetivo final de vida, digamos assim, exatamente, aí, o caso poderá ser um bocadinho mais complicado. Aí entra noutro tipo de racionalidade que não é do dinheiro. E que é que me preocupa. As pessoas dizem sempre que a vida está para lá do dinheiro, não é só dinheiro. De facto, não é, mas quando a racionalidade em jogo é económica, é material, é muito mais fácil as pessoas relacionarem-se ou resolverem conflitos. Ou sim, até, quando há esse interesse comum, na pior das hipóteses, perceber-se os conflitos e conseguir geri-los de alguma maneira menos maligna. Quando o racional não envolve o dinheiro, não envolve... Aí é tudo muito mais complicado. Ou não envolve algo a perder de parte a parte, não é? Numa relação económica, normalmente há coisas a perder de parte a parte. Exatamente, com toda a questão do terrorismo islâmico, era o nosso... Foi sempre o problema do Ocidente. Não havia o que negociar, não é? Claro que não havia nada a perder numa das partes e, portanto... O que havia a perder não era entendível por nós, não era alcançável por nós. É outra forma de raciocinar. Carlos, não ficaste com muito espaço para esclarecer, uma vez que eu e o Alberto... acho que já dissemos... Na verdade, o Alberto tirou-me parte da resposta. Vês? Eu não disse? Acho que aqui... Primeiro, há uma premissa que se calhar é levada um pouco ao extremo, que é a questão de os países no Ocidente estarem a ficar mais totalitários. E há alguns recuos nas liberdades, mas apesar de tudo, se olharmos isto há 50 anos, hoje temos mais democracias e mesmo as democracias são mais politicamente livres do que eram há 50 anos. E se excluirmos os 2 últimos anos, isto provavelmente um bocadinho influenciado também pelo que aconteceu nos 2 últimos anos, que esperamos nós são um bocadinho atípicos e que exatamente ver alguns retrocessos. Este abuso de estados de emergência e por aí fora, mas pronto, vamos acreditar ou não. No Canadá, por exemplo, o estado de emergência já foi retirado. Sobre isso, sobre o risco há 2 anos, no princípio da pandemia, sobre o risco de depois da pandemia nos habituarmos aos estados de emergência. Infelizmente, criado um precedente, não é? Parece que está em parte a acontecer, mas se retirarmos estes 2 anos, efetivamente, houve países com recursos, países com avanços, mas hoje temos muito mais países democráticos do que tínhamos há 40, 50 anos. Depois há outra questão, que é a questão que o Alberto falou, que é a questão da globalização, e
eu aqui não diria o capitalismo, porque a globalização tem-se feito incluindo países que não são capitalistas, como a China, a Rússia, por aí fora. Carlos, isso era importante, desculpa, deixa-me só talhar um bocadinho, porque era importante, e nós falámos há bocadinho das declarações de Jerónimo de Sousa, referindo-se à Rússia de Putin como um país capitalista, e era importante nós entendermos aqui nas definições, porque às vezes, não nós os três, mas as pessoas discutem imenso sobre determinados temas, sobre determinados conceitos, e ao fim de meia hora em que acham que estão em polos opostos do problema, descobrem que não se tinham sequer entendido sobre a definição sobre a qual estavam a elaborar. E era importante, se calhar, a certa altura também, tu explicares aqui de forma muito sucinta o que é que define um regime capitalista e porque é que a Rússia não é um regime capitalista. Isto é complicado de explicar, porque depende muito das noções de cada um. Para os comunistas, todos os países que não são comunistas são capitalistas, independentemente das várias nuances que existem. Necessidades fundamentais que se tem que verificar num sistema económico para que se possa chamá-lo de capitalista, digamos assim. Sim, haver algum nível de trocas livres em termos comerciais, haver a possibilidade de cada um entrar e sair num negócio, haver concorrência, não haver excessiva interferência no Estado, naqueles que são os vencedores, haver uma concorrência livre, eventualmente regulada. Portanto, há um conjunto de pressupostos que não se aplicam na Rússia, onde temos um Estado que escolhe os vencedores. Claro. Portanto, não há a concorrência que deve existir no regime capitalista. Portanto, há ali um conjunto de coisas, mas o que eu queria mesmo era chegar à questão da globalização, que não é bem o capitalismo, porque a globalização faz com vários sistemas de produção, com vários, faz com a China, com a Rússia, com vários. A questão é, os laços que se estabeleceram a propósito da globalização permitem ou não que haja menos guerras, que haja menos conflitos? Eu acredito que sim. Tanto é assim que, como o Alberto disse, nós hoje, o nosso principal meio de contra-ataque à Rússia, pelo menos até hoje, não tem sido militar. Tem sido o corte, nomeadamente, do acesso ao sistema SWIFT, que é basicamente um dos sistemas básicos de troca de capitais dentro desta globalização. E nós acreditamos que isto vai fazer com que as pessoas em torno do Putin retirem-lhe algum poder, com que haja pressão sobre Putin, sobre as elites russas, para recuarem nos planos que têm. E nós estamos a falar disto sem disparar uma bala. A nossa arma mais poderosa... Pois é a primeira guerra em que temos esta possibilidade, não é? Na certa medida. Nós temos ali um país que se habituou às coisas boas estar inserida na globalização, e que ao retirarmos algumas, não todas, algumas dessas coisas boas, a que eles se habituaram, poderá levar a um recuo militar. Isto é bom, porque isto é um instrumento que, por exemplo, hoje não temos com a Coreia do Norte, que está desligada da globalização. Portanto, nós, se lhe retirarmos o acesso ao sistema SWIFT ou trocas comerciais, é exatamente a mesma coisa para eles, não há ali qualquer efeito, e é por isso que eles podem continuar da forma que estão. A Rússia não. A Rússia, pelo menos até hoje, ainda faz parte desta globalização, deste projeto global, não sendo capitalista, tal como a China não é, e muitos outros países que fazem parte, que foram globalizados, não fazem, mas recebem alguns dos benefícios, o facto de poderem fazer trocas comerciais com outros países e melhorarem o seu estilo de vida graças à globalização. Portanto, têm algo a perder em iniciar uma guerra. E aquilo que têm a perder é o que estão a perder exatamente agora. Se isso irá ser suficiente ou não, não sabemos. O que sabemos é que sem isto, a única alternativa que teríamos era militar. Nós não sabemos qual é o rácio de poder entre os oligarcas e o Sr. Putin. Não sabemos quem é que manda ali mais, não é? Se o Putin tem um poder indiscriminado... Desculpa, ao Putin e depois há as lideranças militares todas. Aliás, uma demitiu-se hoje. Portanto, estamos ali a falar... Não sabia.
nós às vezes falamos em vai premir o botão. Pois. É certo. Depois de se premir aquele botão, há um conjunto de pessoas que têm que pôr em prática um conjunto de sequências para que aquilo aconteça. Não vai carregar no botão Sim, e não é questão, sai, claro, dizer, a questão logística do botão pois é uma, mas eu não sei questão... de facto qual é o poder do Putin, não Sim. consigo medir isso, qual é o poder do Putin, até que forma é absoluto, não é? É que Pois não basta um louco para acabar com o mundo. Pois Há ali um conjunto de pessoas à volta que têm que, em último caso, seguir as regras desse louco, sabendo o que é que pode acontecer. Ou pelo menos não fazer nada em relação a isso, não é? Mas é saber quanta gente... as regras. Sim, quanta gente é que Putin leva na sua lunaticidade de enverdar por este caminho, não é? Eu tenho a certeza que o capitão do submarino, que tem lá as 500 ogivas, ele sabe o que acontece no dia em que as dispararem. Portanto, ele próprio tem que ser convencido. Não sei se vocês viram as caras de algumas chefias militares, especialmente de dois dos sujeitos, eu não sei os nomes deles, nem as funções, mas quando o Putin fez a ameaça nada velada da ameaça nuclear, não é? Não sei se vocês viram as caras de dois dos chefes militares que estavam ao lado dele. Eles têm famílias, pá. O Putin é um caso muito estranho, que ele tem 2 filhas que escondeu durante não sei quantos anos, e isso faz... Há sempre aquela coisa. Mas... Diz que eram feiotas. Não sei se foi isso. Mas pode ter escondido por razões de segurança, ou pode ter escondido por hábitos de quem foi agente do KGB. Não, pronto, algo desse género. Mas aquelas pessoas à volta deles têm famílias, têm coisas. Nós pensarmos... Esperemos que sim. Um círculo alargado. Como dizia o Sting, esperamos que os russos gostem também das suas crianças. Então. Sim, relembramos aqui Sting. É uma boa forma de acabar. É uma boa forma de me expulsar do Comitê Central, para depois não tipo citar o Sting. Isso é verdade. Depois o Guterres já citou o John Lennon lá com o Give Peace a Chance, achou que aquilo ficava bem. Pois isso não... Enfim, não pensei tinha esperança que essa música do Sting nunca mais tivesse que ser citada por motivos políticos e musicais também, mas de facto é pertinente. Mas é pertinente. Foi pena ter lembrado António Guterres. Não tínhamos acabado, eu ia dizer que íamos acabar com uma nota positiva, este Comitê Central, mas agora fiquei um bocadinho... Não, eu puxo sempre para baixo, eu puxo isto sempre para... Sim, pronto, e foi com esta ideia de António Guterres citando o tema Imagine. Realmente, quem diria? Não foi o Imagine, foi o Give Peace a Chance. Também John Lennon. Ok. Não, pois, peço desculpa, eu lembrei-me do Imagine porque quem diria, de facto, que quando uma superpotência perde a sua relevância internacional, como neste caso os Estados Unidos, outras emergem e potencialmente muito piores do que os Estados Unidos. Mas pronto, a falência dos Estados Unidos não segue o Imagine, John Lennon. Essa é a minha mensagem para quem estava convencido que era isso que ia acontecer a seguir. Bom, o Comitê Central fica por aqui, mas não vamos embora sem antes louvar as maravilhas do sistema capitalista que permitem que o azeite Talismã e os hotéis Vila Galé patrocinem o Comitê Central. Quem pode também contribuir para manter o Comitê Central livre e independente por muito tempo são os nossos espectadores e ouvintes, e podem fazê-lo pelo MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091. Quem quiser tornar-se patrono do Comitê Central também o pode fazer em patreon.com/Comitê Central. Temos ainda tempo para lembrar que o Comitê Central estreia todas as segundas-feiras às 21 horas, em direto e em exclusivo no nosso canal de YouTube e no nosso canal de Facebook, e que podem também ouvir esta emissão em basicamente todas as plataformas de podcast disponíveis, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Podem escutar-nos em qualquer um desses sítios e em qualquer um deles podem também classificar este podcast com o máximo de estrelas que for possível. Deixem também os vossos comentários, enviem as vossas perguntas para comitecentral21@gmail.com. Nós por hoje despedimos-nos por aqui e voltamos para a semana, esperamos que com melhores notícias. Até lá então, obrigado. Até para a semana.